Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, domingão, a gente veio fazer a nossa meditação de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe hoje para o nosso ensinamento. Né? O que Ele quer que a gente mude hoje, o que Ele quer que a gente entenda hoje, não é? O que Ele traz na sua lição de casa, não é? Com a palavra de Deus, com o evangelho do dia. O que a igreja nos apresenta hoje. A gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela está no livro de Lucas. Vamos aqui para o Evangelho de Lucas. O capítulo é o 18 e o versículo é do 9 ao 14. A justificação é dom de Deus. Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro era cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim no seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, que são ladrões, desonestos, adúlteros, nem como esse cobrador de impostos. Eu faço jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu declaro a vocês, este último voltou para casa justificado, o outro não, pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só. Hoje a palavra de Deus, ela vem começa nos fazendo uma pergunta. Como será que eu estou orando? Jesus hoje vem no seu evangelho com essa parábola, né? Essa parábola. A palavra diz que o que significa parábola? Parábola significa essas historinhas que Jesus contava para que a gente retire daquela história e traga para a nossa vida. Então aqui existem 2 personagens, o cobrador de impostos e os fariseus, né? Então a palavra diz que um cobrador de imposto e um fariseu entrou na igreja, os 2 juntos. Ambos foram rezar, orar, né? Chegando lá, diante do altar, né? Ambos se ajoelhou e a palavra diz que o fariseu ele foi bem próximo ao altar, né? Ele já começou por aí. Sabemos que os fariseus eram pessoas que não viviam a palavra de Deus, pregavam a palavra aparentemente para as pessoas. Por fora, eles eram pregadores, eles viviam verdadeiramente a lei, eles faziam jejum quando a igreja deles lá pediam, eles oravam, né? Então, aparentemente, a aparência, eles eram pessoas fidelíssimas a Deus, mas por dentro, não. E aqui nessa parábola a gente vê, né, a intenção justamente dos fariseus. Então esse fariseu, a palavra diz que esse fariseu ele foi bem próximo ao altar. Ele já não teve humildade, ele não estava se sentindo pecador, né? Claro que não. Claro que não. Ele não estava se sentindo pecador, ele era o que fazia tudo certo, então ele resolveu ir lá, bem próximo do altar. Aí a palavra diz que o cobrador de imposto, né, ficou um pouco mais atrás. E aí a gente vê aqui a história de 2 orações. A oração da pessoa que ela é humilde e a oração da pessoa que é arrogante. Né? A arrogância que tira toda a sua humildade. O fariseu. Os fariseus eram pessoas assim, que achava que simplesmente viver a palavra de Deus, viver ali a lei,
Obedecer à lei era mais do que viver. É por isso que a gente sempre convida as pessoas a tirar a palavra, extrair da palavra de Deus aquilo que foi ensinado e trazer para a sua vida, porque não adianta você ler, não adianta eu passar para vocês aqui aquilo que eu entendo e não viver na minha vida, não adianta. Por quê? Porque Deus, ele está vendo, e nesse momento, ali no templo, na igreja, Deus estava vendo o coração do cobrador de impostos e do fariseu. Aí a palavra diz que o cobrador de impostos, né, já na sua humildade, ficou um pouco distante do altar e fazia sua oração com humildade, reconhecendo que ele tinha suas limitações, que ele tinha o seu pecado. A gente sabe que eles eram os cobradores de impostos na época cobravam caríssimos, o que sobrava eles ficavam com ele, enfim, era tipo, roubava também com força, né? Mas esse cobrador de impostos, ele tinha essa realidade dentro dele. Então ele foi a Deus, fazer as suas orações a Deus, e em primeiro lugar ele pediu misericórdia por tudo aquilo que ele praticava, né? Então Deus conheceu o coração. E já o fariseu não. O fariseu, ele não reconheceu que era pecador, ele não reconheceu que ele não fazia a vontade de Deus, ele apenas se elevou. Ele foi para se elevar. Ah, eu sou um bom filho, eu faço jejum, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. E a gente vê um detalhe, a gente percebe que o fariseu, além de se elevar na sua oração, ele foi prestar atenção no outro. No outro. Você veja que dentro da oração dele, o que é que ele fala? Ele diz aqui: eu não sou como ele, Senhor. Eu não sou como ele, que rouba, que faz coisa errada, que isso, que aquilo. Não, né? Não, eu pago o dízimo, eu faço jejum, então eu sou aquele da lei. Então o que é que a gente entende aqui hoje? O que é que Jesus quer nos trazer hoje? Primeiro lugar, a primeira lição que eu carrego para a minha vida é que nem toda oração ela chega a Deus. Eu preciso ter humildade para falar com Deus. Eu preciso me reconhecer em primeiro lugar pecador. E aí a gente vê aqui a diferença de um para o outro. O cobrador de impostos, que fazia suas coisas erradas, trabalhava com essas coisas erradas, reconheceu imediatamente que ele era um pecador. Ele estava ali, que ele não era digno de estar ali. Então ali ele rasgou todo o seu coração ali diante de Deus, em primeiro lugar, se colocando ali num lugar de pecador, né? Mas o fariseu não. Outra coisa, a gente percebe que ele não prestou atenção no fariseu que estava ali. Ele não prestou atenção. Ele foi com o desejo de orar a Deus. Então isso a gente também traz para a nossa vida. Isso é uma lição para quando a gente dobrar o nosso joelho, a gente não falar a Deus do pecado dos outros. A gente não apontar o dedo para as pessoas que estão entrando ali na igreja. Muitas vezes você tá ali em oração, entra uma pessoa, você olha, você já vai julgar. Muitas vezes entra uma pessoa com a roupa degotada, muitas vezes entra uma pessoa ali, você tira o seu sentido da oração, você tira ali o seu foco que você tá ali, para você olhar a roupa que a pessoa tá, a forma como a pessoa tá, aí você lembra dos pecados da pessoa. Muitas vezes é uma pessoa que tá ali tendo um caso amoroso fora do casamento, aí diz, camarada veio se ajoelhar aqui diante de Deus. Como que tem coragem de se ajoelhar diante de Deus? Mas muitas vezes aquela criatura tá ali cheio da humildade. Vai ali pedir misericórdia a Deus porque não consegue muitas vezes sair daquele pecado. Entendeu? E Jesus atende a oração dele. Por quê? Porque ele foi humilde, ele se reconheceu pecador, ele se reconheceu no desejo de sair daquele pecado, não é? A mesma coisa um ladrão, a mesma coisa um matador que mata as pessoas.
Então, muitas vezes, a pessoa dentro do coração fez aquilo, se arrependeu, vai lá na igreja rezar e pede misericórdia. Senhor, tem misericórdia de mim. Por que eu me tornei uma pessoa tão miserável? Né? Então, a gente não sabe o que as pessoas oram para Deus, o que as pessoas falam, entendeu? Porque para Deus o que importa é o que a gente é daqui para fora e não o que a gente é daqui para dentro. Aparentemente, eu tô aqui, né? Eu tô aqui falando da palavra de Deus para vocês, tal, mas você não vê meu coração, mas Deus sabe. Deus, ele me conhece, ele sabe do meu coração. Se verdadeiramente eu tô falando isso aqui para vocês e eu tô vivenciando, né? Ou eu tô fazendo isso aqui somente porque eu tô fazendo um vídeo, né? Enfim, ele sabe. Então, assim, você veja a coisa errada como é. O tempo que aquele fariseu perdeu diante de Deus, olhando a vida do outro, do cobrador de imposto, né? Tentando ali decifrar o que ele estava falando e acusando ele. Ah, Senhor, eu não sou como ele não, né? Eu sou aquela pessoa certinha. Eu sou aquele santo, né? E no entanto, Jesus ele não estava olhando para o fariseu, porque ele sabia do coração do fariseu. Ele sabia que o fariseu ele era uma capa. Ele lia ali a palavra, ele ia, ele dava o dízimo, mas para mostrar socialmente ali que ele vivia a palavra de Deus. E muita gente que está de fora não sabe distinguir isso, né? A gente já somos pessoas limitadas, a gente não vê o coração do outro. Então, se você vê uma pessoa muito focada na igreja, uma pessoa que está ali, que só vive, entendeu, com a Bíblia debaixo do braço, ela pode conhecer, ter o conhecimento da leitura da palavra, mas ela não tem da prática. Quantas pessoas que vivem dentro da igreja 24 horas por dia e não vivem verdadeiramente o que Deus quer, não é? Aí é que mora, né, o perigo da coisa. É eu ler a palavra de Deus todos os dias, é eu muitas vezes repassar para alguém e não viver. E não viver. E quantas pessoas é assim? Quantas pessoas não se esforçam para viver verdadeiramente porque acham que é muito radical, outros acham que já estão salvos, não é? Que não precisa viver nada disso aqui porque Deus é misericórdia, porque Deus sabe que somos limitados, que iremos pecar mesmo, e assim a gente vai levando a nossa vida. Então hoje a gente tem esses dois exemplos. Fica a pergunta: eu estou sendo o cobrador de impostos que reconheço ser pecador, que não estou nem aí para o pecado do outro, ou eu sou o fariseu, aquele que aparentemente eu vivo as coisas de Deus, né? Eu sou fiel ali, todos os domingos eu vou à igreja, todos os domingos eu vou lá, recebo a Santa Eucaristia, eu faço tudo certo, né? Mas dentro do meu coração eu não dou uma esmola a ninguém, dentro do meu coração eu não ajudo ninguém, não é? Eu sou uma pessoa ruim, eu sou uma pessoa que eu passo a perna nas pessoas do meu trabalho, eu passo a perna na minha família, não é? Alguém que queira, como é que se diz? Me passar a perna, eu passo primeiro, né? Na família muitas vezes existem essas picuinhas, essas briguinhas, essas coisas, e eu tô sempre ali na fofocagem, falando aqui, falando acolá, fazendo ali, metendo o pau nas pessoas, fazendo confusão, fazendo isso. Mas na igreja eu sou aquela pessoa santa. Eu sou aquela pessoa que anda com a palavra de Deus debaixo do braço e não tem quem diga que eu não vivo, que eu não sou uma católica praticante, porque aparentemente eu faço tudo lindo aos olhos do homem. Aos olhos de Deus, ele sabe do meu coração. Eu estou ali fazendo as minhas orações, mas elas não estão chegando. Deus, ele tapa os ouvidos para não escutar. Porque, em primeiro lugar, a gente tem que se reconhecer pecador e a gente tem que ser humilde a ponto de pedir misericórdia a Deus pela nossa desobediência, né? Por mais que você tente viver a palavra de Deus, você vai desobedecer aqui e acolá, né? E tá tudo bem. Isso não vai
te fazer condenar, cair no inferno. Não, porque você tem um Deus que sabe que você é limitado. Mas eu preciso reconhecer na minha oração. Em primeiro lugar, antes de orar, eu preciso pedir perdão pelas minhas desobediências. Senhor, eu estou aqui para te pedir algo, mas eu sou desobediente. Eu não vivo os teus mandamentos. Eu não quero saber de ler a palavra. Eu não vou à igreja, eu não vou em canto nenhum. Me perdoa, né? E me dá a graça de eu recomeçar. Mas eu preciso de tal coisa, né? E não chegar na igreja e olhar para quem está se vestindo mal, para quem está conversando, para quem está fazendo, para quem está acontecendo, né? Para aquela vizinha que está fazendo as coisas erradas, mas chegou na igreja, aí de repente eu estou vendo ela, nossa, Senhor, olha ali, faz a coisa errada quando é no domingo, está na igreja. Eu sou mais eu, viu? Porque eu sou top de linha, eu sou aquela que não faço nada de errado. Tô fazendo aqui, ó, a sua vontade. Tô aqui na igreja, tô aqui lendo a palavra de Deus, eu tô aqui me vestindo muito bem, eu tô aqui andando com a tua palavra debaixo do braço porque é o meu escudo, né? Mas por dentro eu sou podre. A sua oração, meu amigo, que você que vive dentro da igreja 24 horas, você que vive fazendo e acontecendo, lendo, fazendo, se você não estiver vivendo, suas orações ela não chegam nem no topo do pensamento de Cristo. Tá indo tudo por ralo abaixo, né? É isso que a parábola vem dizer hoje. É isso que Jesus vem nos ensinar a orar, né? Em primeiro lugar, eu preciso me reconhecer pecador. Por mais que eu viva dentro da igreja, por mais que eu tenha tempo de caminhada, mas eu preciso me reconhecer pecador, porque todos os dias eu peco. Todos os dias eu peco, todos os dias eu tenho os meus desejos carnais, que não quer dizer só o desejo da carne, do sexo em si, mas desejos, eu desejo ter aquilo ali do outro, eu tenho inveja do fulano, eu estou julgando o cicrano, eu estou adulterando, eu estou roubando, eu estou fazendo, eu estou acontecendo. Então, assim, sempre na minha vida essas coisas vão me acompanhar, né? Então, eu tenho que reconhecer que eu sou um pecador. E essa oração de reconhecimento, de humildade, que você se prostra diante de Deus reconhecendo a sua fraqueza, é essa oração que vai subir. Então hoje eu aprendo que eu não posso chegar na igreja olhando para a vida dos outros. Eu não posso chegar na igreja e ficar olhando quem entra e quem sai. Olha quem chegou ali. Menina, fulana tá com o marido de cicrana. O que é que tá fazendo aqui na igreja? Muitas vezes a fulana tá lá, se ajoelha humildemente e diz, Senhor, eu tô aqui, né? Eu tô aqui para te honrar, eu tô aqui para vir te ver, porque eu sei que tu estás aqui, para quem é católico e que acredita que Jesus está vivo na Santa Eucaristia. Eu sei que tu me aguarda, eu sei que tu me espera. Tô nesse pecado, não é? Peço misericórdia ao Senhor, mas não tenho força de sair. E ponto, Jesus está ali olhando, contemplando aquilo ali. Numa abertura que você der, ele vai entrar e ele vai te libertar daquilo ali, daquela situação, seja ela nesse sentido, seja ela em qualquer outro sentido, né? E não olhar o pecado do outro. Mais uma vez, Jesus nos convida a olhar para nós e não para o pecado do outro, né? Porque muitas vezes você que está aí se sentindo a última bolacha do pacote, né? Jesus não está nem te ouvindo, mesmo você sendo fiel à igreja dele, mesmo você indo todo domingo, todos os dias, comungando, pregando a palavra de Deus. Se você não se reconhecer pecador, se você não olhar para os seus pecados e se humilhar diante dele e reconhecer, ele não vai escutar. Ele vai escutar a oração daquele pecador que verdadeiramente está ali, pecando feio, mas está reconhecendo, Senhor, eu caí aqui, viu? O Senhor me perdoe, tenha misericórdia, mas foi maior do que eu.
Tem coisas que é maior do que as nossas forças. E a gente vai fazer porque a gente quer. Mesmo que a gente saiba que vai quebrar a cara, a gente vai fazer. Quantas vezes não quebramos a cara por isso? Nos afastamos. Quem é de igreja assim, quem é de caminhada, se afasta para viver aquilo ali. Muitas vezes quebra a cara, muitas vezes dá certo, muitas vezes... Mas vai. Por quê? Porque somos humanos e a gente quer viver aquilo ali. Mas existe a humildade da oração. Eu preciso pedir com humildade. Então Jesus nos convida a pedir com humildade, não é? Que as nossas orações elas sejam elevadas a Deus com humildade. Em primeiro lugar, reconhecer que somos pecadores, independente do seu grau. Eu sou daquela, já faz 100 anos que eu estou na igreja. Já faz 100 anos que eu vou à missa. Já faz 100 anos que eu comungo Jesus Eucarístico. Nossa, eu sou... Não tenho pecado nenhum, não. Tenho não, Senhor. Viu? Agora aquele fulano ali, que entrou na igreja agora... Se eu fosse o Senhor, eu olhava para as canelas dele e puxava, viu? Porque ele está num pecado muito triste. Está pecando muito. Aí você se perde na oração e você perde a oportunidade que você tem de estar diante de Deus, de pedir por você, pelos seus, ser atendido, porque você está se preocupando com o irmão. Então, vamos meditar hoje. O que a gente é mais? Fariseu ou cobrador de impostos, aquele pecador que se humilha ou aquele fariseu que mente, né? Que olha para as pessoas assim de nossa, ó, tô indo para a igreja, tá? Vamos se converter, meu irmão. Vamos se converter que o fim do mundo tá perto. Qual será dos dois que a gente é? Vamos pensar, né, direitinho sobre isso. Então, um bom final de tarde aí para vocês, de domingo, já o finalzinho de final de semana. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau.